Em uma noite que deveria ser apenas mais um dia de trabalho, uma menina de 8 anos estava prestes a ensinar a um milionário arrogante a lição mais cara de sua vida. O que começou como zombaria cruel contra uma criança negra e sua mãe faxineira, terminou com 3 movimentos no tabuleiro que calaram para sempre a boca de quem achava que dinheiro era sinônimo de superioridade. Esta é a história de Valentina, uma menina que provou que o verdadeiro poder não está no tamanho da conta bancária, mas na força do coração e na inteligência que nenhum preconceito consegue apagar. A mansão de mármore branco brilhava sob as luzes douradas do lustre de cristal que custava mais que uma casa inteira. Era uma dessas festas onde cada taça de champanhe valia o salário semanal de uma família trabalhadora. Homens de terno italiano conversavam sobre negócios milionários enquanto suas esposas exibiam joias que poderiam alimentar uma comunidade inteira por meses. No meio de toda essa ostentação, uma figura discreta circulava pelos cantos, quase invisível aos olhos dos privilegiados. Maria José tinha 35 anos, e cada ruga em seu rosto contava uma história de luta e sacrifício. Trabalhava como faxineira havia mais de 15 anos, acordando todos os dias às 4:30 da manhã para pegar 3 ônibus e chegar aos bairros nobres antes que os patrões acordassem. Suas mãos calejadas carregavam o peso de uma vida inteira, limpando a sujeira dos outros. Mas seus olhos ainda guardavam a dignidade de quem nunca perdeu a esperança. Naquela noite fria de junho, ela estava fazendo um trabalho extra na mansão de Roberto Silveira, um dos homens mais ricos da cidade. O dinheiro extra, R$ 50 a mais, faria toda a diferença no final do mês. Seria suficiente para comprar os livros que Valentina tanto queria. Maria José se movia pela mansão com a graciosidade de quem aprendeu a ser invisível, servindo canapés e recolhendo taças de cristal que custavam mais que seu salário mensal. No canto da cozinha de mármore, sentada em uma cadeira pequena, estava a razão de toda sua luta. Valentina, com seus 8 anos de idade, observava aquele mundo estranho, com olhos grandes e curiosos. A menina usava seu único vestido bonito, azul marinho, costurado pela mãe com economias de 3 meses. Suas tranças estavam presas com fitas lavadas na noite anterior, e seus sapatos pretos polidos até brilhar. Valentina sabia que não pertencia àquele lugar, mas não havia com quem ficar em casa. "Fica aqui na cozinha, meu amor", sussurrou Maria José, acariciando o rosto da filha. "Não incomoda ninguém, tá bom?" Valentina balançou a cabeça, entendendo perfeitamente. Aos 8 anos, ela já conhecia as regras daquele jogo cruel que separava as pessoas entre nós e eles. Enquanto a mãe voltava para servir os convidados, Valentina observava o movimento da festa através da porta entreaberta. Era como assistir a um filme de outro planeta. As mulheres riam alto, os homens gesticulavam com confiança e todos falavam a linguagem do dinheiro e do poder. Foi então que ela viu Roberto Silveira pela primeira vez. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, usando um terno que custava mais que 6 meses de aluguel. Ele gesticulava com uma taça de vinho, sendo o centro das atenções de outros homens ricos que pendiam de cada palavra sua. "Vocês não fazem ideia do que é lidar com essa gente do povo", dizia Roberto, gesticulando em direção aos funcionários. "Tem que ter paciência, falar devagar, explicar 3 vezes a mesma coisa. É outro nível de raciocínio completamente diferente do nosso." As gargalhadas ecoaram pela mansão e Valentina sentiu algo doloroso se formando em seu peito. Ela sabia que estavam falando sobre pessoas como ela e sua mãe. Roberto Silveira era dono de uma das maiores construtoras da região, homem que havia herdado a empresa do pai e multiplicado a fortuna explorando mão de obra barata.
A diferença entre nós e eles, continuou Roberto, é que nós nascemos para comandar e eles nasceram para obedecer. É a ordem natural das coisas. Mais risadas, mais aprovação dos outros. Ricos que cercavam o milionário. Valentina não entendia todas as palavras, mas o tom de desprezo era universal. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela segurou, porque a mãe sempre dizia que chorar na frente dos outros era dar munição para quem queria machucá-las. Naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa. Um dia mostraria para aquele homem que estava errado. Roberto continuou falando sobre hierarquia natural e conhecer seu lugar no mundo, sendo aplaudido por sua crueldade disfarçada de filosofia. Para ele, pessoas como Maria José e Valentina eram apenas números, recursos descartáveis que existiam para servir gente como ele. Observando aquele homem arrogante, Valentina não imaginava que em poucas horas estaria frente a frente com Roberto Silveira. E muito menos que seria ela quem daria a ele a maior humilhação de sua vida privilegiada. O salão principal da mansão era um monumento ao excesso disfarçado de sofisticação. Quadros caros decoravam as paredes, móveis de mogno reluziam, e em uma mesa lateral ornamentada estava um tabuleiro de xadrez que mais parecia obra de arte. As peças eram esculpidas em mármore branco e obsidiana negra, cada uma valendo mais que o salário anual de Maria José. A festa continuava quando Maria José passou pela sala, carregando uma bandeja de doces franceses. Ela caminhava com cuidado, tentando não chamar atenção, mas seus olhos não conseguiram evitar admirar aquele tabuleiro magnífico. Xadrez sempre havia sido sua paixão secreta. Uma das poucas coisas que seu pai lhe havia ensinado antes de morrer, quando ela era adolescente. Que tabuleiro lindo! Murmurou para si mesma, parando brevemente para observar as peças perfeitamente alinhadas. Mãe, posso ver? A voz suave de Valentina a fez se virar. A menina havia saído da cozinha e estava ao seu lado, os olhos brilhando de curiosidade ao ver aquele tabuleiro magnífico. Valentina, o que você está fazendo aqui? Volta para a cozinha, meu amor. Maria José estava nervosa. Não podiam chamar a atenção, especialmente não ali. Mas Valentina estava hipnotizada pelo tabuleiro. Ela se aproximou, observando cada peça com intensidade que surpreendeu a mãe. Mãe, por que o cavalo está nessa posição? Ele não deveria estar protegendo o rei? E aqui, a rainha está muito exposta. Maria José piscou surpresa. Como você sabe disso, filha? Eu observo você jogando no computador da biblioteca, mãe. Você sempre faz esses movimentos. E eu leio os livros de xadrez enquanto espero você terminar o trabalho. Valentina tinha uma memória fotográfica que impressionava a mãe desde pequena. Interessante. A voz grave cortou o ar como uma lâmina. Roberto Silveira estava atrás delas, com um sorriso sarcástico. A filha da faxineira entende de xadrez? Maria José sentiu o sangue gelar. Desculpe, Sr. Roberto, ela é só uma criança curiosa. Vamos sair agora mesmo. Não, não. Roberto se aproximou claramente divertido. Deixe ela falar. Quero ouvir o que essa pequena gênia tem a dizer sobre o jogo. Nos Reis, outros convidados começaram a se aproximar, sentindo o cheiro de entretenimento. Roberto adorava ser o centro das atenções, e uma criança negra tentando falar sobre xadrez era o tipo de espetáculo que ele sabia transformar em diversão cruel. Valentina olhou para a mãe, que fazia sinais desesperados para que ficasse quieta. Mas a menina não conseguia se conter. O tabuleiro estava chamando sua atenção de forma magnética. O branco vai perder, disse Valentina simplesmente, sua voz infantil contrastando com a seriedade da afirmação. Roberto soltou uma gargalhada alta. Vai perder? E por que você acha isso, pequena? Porque o rei branco não tem para onde fugir. Em 3 movimentos, ele vai receber cheque-mate. Valentina apontou para o tabuleiro com absoluta confiança.
O silêncio foi ensurdecedor. Roberto parou de rir e olhou para o tabuleiro, tentando entender o que uma criança de 8 anos estava vendo que ele não via. Outros convidados se aproximaram curiosos. 3 movimentos? Roberto perguntou, perdendo um pouco da arrogância. Você tem certeza? Tenho, respondeu Valentina sem hesitar. Maria José sentia que ia desmaiar. Sua filha havia desafiado publicamente um dos homens mais poderosos da cidade. Roberto olhou ao redor, vendo os olhares curiosos. Sua reputação estava sendo questionada por uma criança negra, filha de uma faxineira. Interessante, murmurou Roberto, um sorriso perigoso se formando. Muito interessante mesmo. A temperatura da sala pareceu cair. Todos podiam sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Roberto não era homem de deixar desafios passarem, e Valentina havia cruzado uma linha perigosa. A música da festa diminuiu de volume, ou talvez fosse a tensão tomando conta do salão. Mais convidados se aproximaram, formando um semicírculo ao redor do tabuleiro, pressentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Roberto Silveira não era homem de aceitar desafios, especialmente de uma criança negra que deveria estar invisível em sua festa. Sua mente calculista já elaborava uma forma de transformar aquela situação em demonstração pública de poder e superioridade. Sabe, pessoal, Roberto disse, erguendo a voz para todos ouvirem, acho que estamos presenciando algo muito educativo aqui. Uma criança que acha que entende de xadrez. Que coisa mais interessante. Sua voz carregava um tom condescendente que fez Maria José tremer. Alguns convidados riram nervosamente, outros trocaram olhares desconfortáveis, mas todos permaneceram como espectadores fascinados. Valentina permaneceu em silêncio, mas seus olhos não saíam do tabuleiro. Ela sentia o perigo no ar, via o desespero nos olhos da mãe, mas algo dentro dela se recusava a recuar. Era como se o tabuleiro estivesse chamando sua atenção de forma magnética. Senhor Roberto, por favor. Maria José tentou intervir, sua voz quase um sussurro. Minha filha não quis desrespeitar. Ela é só uma criança que não sabe o que está falando. Que o quê? Roberto interrompeu, seu tom se tornando mais agressivo. Que pensa que pode vir na minha casa e me ensinar sobre xadrez? Uma menina que provavelmente nem sabe ler direito? As palavras atingiram Valentina como um soco. Ela sabia ler muito bem, melhor que muitas crianças da sua idade. Passava horas na biblioteca devorando livros, mas ali, diante daqueles adultos ricos, se sentiu pequena e humilhada. Eu sei ler, murmurou Valentina, quase inaudível. O que foi que você disse? Roberto se curvou, colocando a mão em concha na orelha. Fala mais alto para todo mundo ouvir. Eu disse que sei ler, repetiu Valentina, sua voz ganhando força. Roberto soltou uma risada cruel. Claro que sabe. Aposto que também sabe matemática, ciências. Por que não estratégia militar? Talvez ela seja um pequeno Einstein disfarçado, não é mesmo? As risadas dos convidados ecoaram como chicotes. Maria José sentia lágrimas queimando os olhos, mas sabia que chorar só pioraria a situação. Ela havia passado a vida sendo humilhada por pessoas como Roberto e agora via sua filha passando pela mesma crueldade. Sabe o que eu acho? Roberto continuou, alimentando-se da atenção. Acho que essa menina precisa aprender uma lição sobre o lugar dela no mundo, sobre respeito, sobre hierarquia social. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Valentina levantou os olhos e encarou Roberto diretamente. Naquele momento, algo mudou em sua expressão. A timidez deu lugar a uma determinação férrea que surpreendeu até a mãe. Você quer jogar comigo? Perguntou Valentina, sua voz clara e decidida. O salão ficou em silêncio absoluto. Roberto piscou, surpreso com a audácia. Como é que é? Você quer jogar xadrez comigo? Se eu estou errada sobre o xeque-mate, você pode me provar jogando. Roberto olhou ao redor, vendo todos aguardando sua resposta. Recusar seria demonstração de fraqueza. Aceitar seria oportunidade de humilhá-la publicamente e colocar aquela gente no lugar.
Você tem certeza do que está fazendo, pequena? Roberto perguntou, um sorriso malicioso se formando. Xadrez não é brincadeira de criança, é um jogo para pessoas inteligentes, estratégicas, pessoas como eu. Tenho certeza, respondeu Valentina sem hesitar. Roberto bateu palmas, chamando a atenção de todos. Muito bem, então vamos fazer assim. Eu vou jogar com essa pequena gênia. Quando eu ganhar, e eu vou ganhar, ela vai aprender uma lição importante sobre humildade e respeito. Maria José tentou uma última vez. Senhor Roberto, por favor, ela é apenas uma criança. Exatamente. Uma criança que precisa aprender que não pode desafiar seus superiores. Mas não se preocupe, vou ser gentil. Vou apenas ensinar a ela o que é o mundo real. Valentina olhou para a mãe e sussurrou. Confia em mim, mãe. Eu sei o que estou fazendo. Maria José viu algo no olhar da filha que nunca havia visto antes. Uma confiança inabalável. Contra todos os instintos, balançou a cabeça em aprovação silenciosa. Roberto estava convencido de que cometia um ato de genialidade cruel. Ia humilhar publicamente uma criança negra e ainda seria aplaudido por isso. Mas ele estava prestes a descobrir que havia cometido o maior erro de sua vida. A batalha estava declarada. O salão havia se transformado em arena. Cadeiras foram arranjadas ao redor da mesa, e praticamente todos os convidados abandonaram suas conversas para assistir ao espetáculo. O som das taças havia dado lugar a um silêncio expectante. Roberto Silveira ajeitou o terno e se sentou majestosamente na cadeira de couro do lado das peças brancas. Sua postura era de um predador prestes a devorar sua presa. Ele havia jogado xadrez toda a vida, participado de torneios em clubes exclusivos e considerava-se um estrategista nato. Para ele, aquela não era apenas uma partida, era uma demonstração pública de poder. Espero que você não desista no meio do jogo, disse Roberto, organizando suas peças com movimentos precisos. Às vezes as crianças ficam frustradas quando percebem que estão perdendo. Valentina se acomodou na cadeira do outro lado, que era grande demais para seu pequeno corpo. Seus pés não tocavam o chão, mas ela mantinha a postura ereta com dignidade natural. As peças pretas estavam à sua frente, e ela as observava com concentração que impressionava os adultos. Você tem certeza, filha? Sussurrou Maria José, posicionada atrás da cadeira. Sua voz tremia de nervosismo. Tenho, mãe. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Valentina deu um sorriso tranquilizador que carregava sabedoria, além de seus 8 anos. Que fofo! Comentou Roberto em voz alta, provocando risos. Que confiança! Espero que ela mantenha essa atitude quando estiver sendo humilhada. Entre os convidados, um homem distinguido de cabelos grisalhos observava com interesse crescente. Doutor, Henrique Medeiros não parecia estar ali para se divertir com humilhação de criança. Seus olhos atentos estudavam cada movimento, cada expressão. Bem, Roberto anunciou teatralmente. Como sou um cavalheiro, vou deixar que a pequena gênia escolha quem começa. Embora as regras determinem que as brancas sempre iniciem. Na verdade, disse Valentina calmamente, o senhor está com as peças brancas, então o senhor que começa. Essa é a regra. Roberto piscou, irritado por ter sido corrigido. Claro, eu sabia disso. Só estava testando se você conhecia as regras básicas. A primeira jogada de Roberto foi clássica. Moveu o peão do rei 2 casas para frente. Era um movimento que qualquer iniciante faria, mas ele o executou com pompa exagerada, como se revelasse estratégia genial. Vamos ver se você consegue responder a isso, disse Roberto, cruzando os braços com arrogância. Valentina observou o tabuleiro por alguns segundos, não com pressa, mas com calma, que contrastava com sua idade. Seus olhos se moviam pelas peças como se visse algo que os outros não conseguiam. Então, com movimento suave, avançou seu peão do rei, espelhando a jogada. Interessante, murmurou Roberto, menos confiante.
Está copiando meus movimentos, típico de iniciante. Mas Valentina não estava copiando. Ela estava construindo algo, planejando uma sequência ainda não revelada. A cada movimento de Roberto, ela respondia com precisão que começava a incomodá-lo. As jogadas continuaram, e o que deveria ser humilhação rápida começou a se arrastar. Roberto movia suas peças com frustração crescente, percebendo que a menina não cometia erros básicos que ele esperava. Pior, ela parecia sempre um passo à frente. Ela está jogando de verdade, sussurrou uma convidada. Não é sorte. Ela realmente sabe o que está fazendo. Roberto ouviu e sentiu suor escorrer por sua testa. Aquilo não estava acontecendo como planejado. A menina não estava sendo humilhada. Estava resistindo, lutando e, pior, estava jogando bem. Você tem certeza de que nunca jogou antes? Perguntou Roberto, tentando manter o tom condescendente, mas com nervosismo na voz. Eu jogo com minha mãe às vezes, respondeu Valentina, movendo seu bispo para a posição que fez Roberto franzir a testa. Sua mãe, a faxineira, joga xadrez? Minha mãe é muito inteligente, disse. Valentina, sua voz ganhando firmeza. Ela me ensinou que inteligência não tem nada a ver com dinheiro. O comentário atingiu Roberto como tapa na cara. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Que gracinha! Roberto retrucou, mas sua voz soava forçada. Vamos, ver se essa inteligência vai ajudá-la quando eu começar a jogar sério. Mas Roberto já estava jogando sério. Suas peças estavam bem posicionadas, sua estratégia era sólida, e mesmo assim ele sentia que perdia o controle. A menina não demonstrava nervosismo. Pelo contrário, parecia mais confiante a cada movimento. Dr. Henrique se inclinou para a frente, fascinado. Ele era conhecedor profundo de xadrez e estava vendo algo extraordinário, uma criança de 8 anos jogando no nível de um adulto experiente. Meu Deus, murmurou para si mesmo. Ela realmente sabe o que está fazendo. Roberto estava descobrindo que havia subestimado completamente sua pequena adversária, e Valentina estava apenas começando a mostrar suas capacidades. O ar no salão havia se tornado denso e sufocante, encarregado de uma tensão elétrica que ninguém havia previsto ou esperado. O que começara como uma diversão cruel às custas de uma criança indefesa estava se transformando em algo muito mais profundo e perturbador para todos os presentes. Roberto Silveira, o homem que sempre havia controlado absoluta e meticulosamente todas as situações de sua vida privilegiada, sentia o controle escorregando de suas mãos como areia fina a cada movimento preciso e devastador da menina. Valentina movia suas peças com uma precisão cirúrgica que transcendia qualquer coisa que uma criança deveria ser capaz de demonstrar. Cada jogada era parte de um plano estratégico magistral que ela parecia ter visualizado completamente desde os primeiros movimentos. Suas mãos pequenas e delicadas seguravam as pesadas peças de mármore e obsidiana com a confiança absoluta de um general experiente comandando tropas em uma batalha decisiva. Ela não estava simplesmente jogando xadrez. Estava executando uma sinfonia complexa e devastadora de estratégia militar que deixava todos os adultos ao redor completamente boquiabertos e desconcertados. Era como se ela conseguisse enxergar não apenas 3 ou 4 jogadas à frente, mas como se pudesse visualizar o desenvolvimento completo da partida, como um filme que já havia assistido diversas vezes. Isso não é humanamente possível, murmurou Roberto pela 4ª vez, nos últimos 10 minutos, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados e destruindo completamente seu visual impecável. Sua postura elegante e arrogante havia dado lugar a uma curvatura defensiva, quase derrotada. Uma criança de 8 anos simplesmente não pode jogar dessa forma tão sofisticada. Mas ela está jogando exatamente dessa forma, sussurrou uma das convidadas para seu marido, sem conseguir esconder a admiração
e o espanto crescente em sua voz trêmula. Olhem para o tabuleiro. Olhem de verdade. Ela está dominando completamente a partida com uma maestria que eu nunca vi antes. E era uma verdade inegável e chocante que se impunha a todos os presentes. As peças brancas de Roberto estavam sistematicamente presas e encurraladas, sem opções viáveis de movimento que não levassem a posições ainda piores e mais desesperadoras. Cada vez que ele tentava uma jogada aparentemente ofensiva, descobria rapidamente que Valentina havia não apenas antecipado o movimento com precisão matemática, mas havia preparado uma resposta devastadora que o colocava em uma situação ainda mais desesperadora e sem saída. Dr. Henrique Medeiros estava completamente fascinado pelo que presenciava, seus olhos experientes não conseguindo se desgrudar do tabuleiro. Ao longo de seus 58 anos de vida bem vivida, ele havia encontrado e trabalhado com muitas crianças excepcionalmente inteligentes através de sua empresa de tecnologia educacional. Havia jogado pessoalmente contra grandes mestres de xadrez, estudado intensivamente partidas históricas dos maiores gênios do jogo e conhecia intimamente todos os sinais de talento verdadeiramente extraordinário. O que ele estava vendo naquele momento transcendia completamente qualquer coisa que havia presenciado anteriormente em sua longa carreira. Aquela não era simplesmente uma criança muito inteligente ou precoce. Era um prodígio genuíno e raro, uma mente absolutamente brilhante que havia nascido com um dom que aparecia talvez uma vez em 1 milhão de pessoas. Ela é superdotada em um nível que eu nunca vi antes, murmurou o doutor. Henrique para si mesmo, seus olhos experientes fixos no tabuleiro e nos movimentos precisos da menina. Não há absolutamente nenhuma outra explicação possível para tamanha genialidade precoce. Maria José observava sua filha extraordinária com uma mistura explosiva e contraditória de orgulho maternal imenso e terror pelas consequências que essa demonstração pública de inteligência poderia trazer para suas vidas. Orgulho porque estava finalmente vendo Valentina demonstrar publicamente a inteligência extraordinária que ela sempre soube que existia no coração e na mente de sua filha. Mas terror paralisante porque Roberto Silveira definitivamente não era o tipo de homem que aceitaria ser humilhado, especialmente não em público, especialmente não por uma criança negra e pobre. Sua vez, Sr. Roberto, disse Valentina com uma engalma sobrenatural e impressionante, após fazer um movimento estratégico que deixou Roberto ainda mais encurralado e desesperado. Suas opções se reduzindo dramaticamente a cada segundo que passava. Roberto estudou o tabuleiro com um desespero que se tornava cada vez mais óbvio e patético para todos os espectadores presentes. Suas opções eram drasticamente limitadas e todas as alternativas possíveis levavam inevitavelmente a posições que eram objetivamente piores do que sua situação já desesperadora e sem perspectiva de melhora. Ele podia sentir fisicamente o peso esmagador dos olhares dos outros convidados, alguns claramente admirados com a performance impossível da menina, outros visivelmente desconfortáveis com a inversão total e inesperada de expectativas. Você está demorando muito para decidir, comentou uma das esposas. Dos convidados, tentando desesperadamente quebrar a tensão sufocante que havia tomado conta do salão como uma nuvem tóxica. É só uma criança, Roberto. Não deveria ser tão complicado assim derrotar uma menina de 8 anos. Cale a boca agora mesmo. Roberto explodiu mais agressivamente do que jamais havia pretendido. Sua máscara cuidadosamente construída de gentleman civilizado, finalmente desmoronando completamente na frente de todas as pessoas mais importantes de seu círculo social. Você não entende absolutamente nada sobre xadrez ou sobre
O que está realmente acontecendo aqui? O comentário brutal e completamente descontrolado criou um silêncio constrangedor e profundamente chocante que se espalhou pelo salão como ondas concêntricas. Roberto imediatamente percebeu que havia perdido totalmente a compostura na frente de todas as pessoas que realmente importavam em sua vida social, mas já era tarde demais para recuperar sua imagem cuidadosamente cultivada. Sua frustração crescente havia se transformado em raiva impotente, sua raiva em desespero absoluto e seu desespero em uma humilhação pública que ele nunca havia imaginado ser possível. Isso não está certo de forma alguma, disse Roberto, sua voz agora visivelmente mais alta e descontrolada, ecoando pelo salão como o grito de um animal ferido e acuado. Alguém definitivamente ensinou essa menina a jogar especificamente para essa situação. Alguém a treinou intensivamente para isso. Não é possível que ela saiba jogar assim por conta própria, sem ajuda profissional. Ninguém me treinou para coisa alguma, respondeu Valentina, sua voz mantendo exatamente a mesma calma impressionante de sempre, como se a explosão emocional de Roberto não tivesse causado nenhum impacto em sua concentração laser. Eu aprendi sozinha, observando cuidadosamente, lendo muitos livros, praticando sempre que possível. Minha mãe sempre me ensinou que a verdadeira inteligência não tem preço e não pode ser comprada com dinheiro. Inteligência? Roberto soltou uma risada amarga e desesperada que soou mais como um gemido de dor. Você quer mesmo falar sobre inteligência comigo, menina? Eu construí um império empresarial do zero. Eu comando centenas de funcionários. Eu movimento milhões de reais todos os dias. Isso é inteligência real. Isso é poder real no mundo. Não, senhor, disse Valentina, olhando diretamente nos olhos dele com uma serenidade que era simultaneamente impressionante e perturbadora para todos os presentes. Isso não é inteligência de verdade. Isso é apenas sorte de nascimento. O senhor nasceu com dinheiro e oportunidades que outras pessoas nunca tiveram na vida. Inteligência verdadeira é conseguir enxergar possibilidades e soluções criativas, onde outras pessoas veem apenas problemas impossíveis de resolver. A sala inteira ficou em um silêncio absoluto e chocante que parecia ter substância física. Uma criança de 8 anos havia acabado de dar uma lição magistral de filosofia e vida a um dos homens mais ricos e supostamente bem-sucedidos da cidade, e o mais devastador e irrefutável. Ela estava completamente certa em cada palavra que havia pronunciado. Roberto fez sua próxima jogada com as mãos visivelmente tremendo como folhas ao vento. Ele sabia com absoluta certeza que estava perdendo a partida de forma irreversível, mas simplesmente não conseguia aceitar ou processar essa realidade impossível e humilhante. Sua mente poderosa, acostumada a sempre encontrar uma saída vantajosa, uma forma inteligente de se dar bem, um jeito de virar qualquer jogo a seu favor, estava completamente em branco e sem recursos. Valentina observou o movimento desesperado de Roberto e sorriu pela primeira vez desde que a partida histórica havia começado. Não era um sorriso de zombaria cruel ou superioridade arrogante, mas um sorriso de satisfação genuína e tranquila, como alguém que finalmente vê um plano longo e cuidadoso chegando à sua conclusão inevitável. Ela podia ver com absoluta clareza cristalina o final da partida, e era exatamente como havia previsto e visualizado desde os primeiros movimentos. Cheque, disse Valentina calmamente, movendo sua rainha de obsidiana para uma posição estratégica que atacava diretamente o rei branco de Roberto, colocando-o em uma situação de perigo imediato e sem possibilidade real de fuga segura. Roberto sentiu seu sangue literalmente gelar nas veias, como se tivesse sido injetado com gelo líquido. Ele moveu seu rei desesperadamente para a única casa disponível no tabuleiro. Mas
Sabia com certeza absoluta e aterrorizante que estava apenas adiando o inevitável por mais alguns poucos movimentos dolorosos. Suas peças estavam completamente dominadas e controladas pela estratégia superior de Valentina, sem qualquer possibilidade real de contra-ataque efetivo ou recuperação milagrosa. "O senhor está bem?" perguntou Valentina com uma gentileza genuína e tocante que contrastava dramaticamente com a brutalidade estratégica de sua posição dominante no tabuleiro. "O senhor parece estar suando muito e ficando pálido." Roberto passou a mão pela testa e descobriu com horror que estava completamente encharcado de suor frio. Sua camisa de seda italiana estava grudada desconfortavelmente em seu corpo, e ele sentia seu coração batendo descompassadamente, como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Aquilo simplesmente não podia estar acontecendo com ele, não dessa forma humilhante, não na frente de todas essas pessoas importantes. Dr. Henrique se inclinou ainda mais para a frente em sua cadeira, sabendo que estava prestes a presenciar algo que seria verdadeiramente histórico e digno de ser lembrado por décadas. Ele podia ver claramente os movimentos finais e devastadores se desenhando no tabuleiro como uma obra de arte estratégica, e era absolutamente magnífico de se contemplar. "Apenas 2 movimentos restantes", murmurou Dr. Henrique para si, mesmo antecipando com precisão matemática o que estava prestes a acontecer diante de seus olhos experientes. Valentina ouviu o comentário sussurrado e olhou brevemente para o homem de cabelos grisalhos com respeito e reconhecimento mútuo. Seus olhos se encontraram por um momento carregado de significado profundo, e ela viu algo completamente diferente ali. Não piedade condescendente, não diversão cruel às suas custas, mas reconhecimento genuíno e respeitoso de um talento verdadeiramente excepcional. "Na verdade", disse Valentina, voltando sua atenção, completamente focada para o tabuleiro e para o momento decisivo, "apenas mais um movimento final." Roberto olhou para as peças com um horror crescente que se espalhava por todo o seu corpo como veneno mortal. Ele finalmente conseguia ver com absoluta clareza o que estava prestes a acontecer, e era infinitamente pior do que qualquer pesadelo que ele poderia ter imaginado em suas noites mais sombrias. Uma criança de 8 anos, filha de uma faxineira que ele desprezava, estava literalmente a segundos de aplicar o checkmate mais humilhante e devastador de toda sua vida privilegiada e arrogante. E não havia absolutamente nada, nada no mundo inteiro que ele pudesse fazer para impedir o inevitável e merecido fim. O silêncio no salão era ensurdecedor. Todos os convidados estavam inclinados para a frente como testemunhas de um momento histórico. O ar parecia ter se solidificado ao redor dos espectadores, paralisados pela tensão. Roberto Silveira olhava fixamente para o tabuleiro, suas mãos tremendo imperceptivelmente. Gotas de suor escorriam por sua testa, manchando o colarinho da camisa cara. O homem que havia controlado cada situação estava completamente impotente diante de uma criança de 8 anos. "É minha vez", disse Valentina suavemente, estendendo a mão pequena em direção à peça que selaria o destino da partida. "Espere!" Roberto interrompeu bruscamente, sua voz ecoando pelo salão como grito de animal ferido. "Deixe-me pensar mais um pouco. Isso não pode estar certo." Dr. Henrique observava com fascinação. Podia ver claramente o que estava prestes a acontecer. Uma demonstração de genialidade estratégica que raramente se via mesmo em torneios profissionais. "Não há saída, Sr. Roberto", disse Valentina com gentileza que contrastava com a devastação estratégica de sua posição. "O senhor jogou muito bem, mas essa partida já estava decidida há vários movimentos. Você sabia que ia ganhar desde o primeiro movimento?" respondeu Valentina com honestidade das crianças. "O senhor subestimou sua adversária desde o início.
E no xadrez, um erro pode custar a partida inteira. Faça seu movimento, sussurrou Roberto, sua voz quase inaudível. Valentina pegou sua dama de obsidiana com delicadeza e a moveu para uma posição devastadora. Cheque-mate, disse Valentina calmamente. O silêncio que se seguiu parecia durar uma eternidade. Roberto olhou para o tabuleiro, confirmando o horror absoluto. Seu rei estava completamente cercado, sem qualquer possibilidade de fuga. Não! Murmurou Roberto, voz quebrada. Isso não pode estar acontecendo. Aconteceu, disse Dr. Henrique, sua voz cortando o silêncio. E foi absolutamente magistral. O homem de cabelos grisalhos se levantou e começou a aplaudir lentamente. O som ecoou pelo salão como trovões, quebrando o transe coletivo. Extraordinário, disse Dr. Henrique. Em 40 anos jogando xadrez, nunca vi execução tão perfeita. E realizada por uma criança de 8 anos. Outros convidados começaram a aplaudir, alguns ainda incrédulos, outros genuinamente impressionados. A atmosfera havia mudado completamente. O que começara como espetáculo cruel havia se transformado em celebração de genialidade. Como foi tudo que Roberto conseguiu sussurrar? Prática, respondeu Valentina com simplicidade. Observação, leitura e, principalmente, como minha mãe sempre ensina, a gente aprende mais quando escuta do que quando fica falando sobre superioridade. Senhorita Valentina, disse Dr. Henrique, se dirigindo à menina com respeito. Posso perguntar onde aprendeu a jogar com essa maestria? Na biblioteca pública, respondeu Valentina. Leio livros de xadrez enquanto minha mãe trabalha. Roberto finalmente se levantou, cambaleando. Sua face estava lívida, mistura de humilhação e respeito involuntário. Isso não muda nada, disse Roberto, voz desesperada. Uma partida de xadrez não significa nada no mundo real. Significa sim, respondeu Valentina, olhando diretamente para ele. Significa que nunca devemos julgar pessoas pela aparência. Significa que inteligência não tem cor nem preço. E significa que humildade é mais importante que dinheiro. As palavras ecoaram pelo salão como sentença final. Roberto havia sido derrotado não apenas no tabuleiro, mas em sua própria arrogância. Senhorita Valentina, disse Dr. Henrique solenemente, gostaria de conversar com você e sua mãe. Tenho uma proposta que pode mudar suas vidas. A festa havia praticamente terminado por completo, mas o salão principal da mansão ainda fervilhava intensamente com conversas sussurradas e olhares de admiração profunda, direcionados à menina extraordinária, que havia acabado de protagonizar um dos momentos mais marcantes e transformadores que qualquer uma daquelas pessoas jamais testemunharia em suas vidas inteiras. Os convidados se aglomeravam em pequenos grupos íntimos, discutindo animadamente e com reverência a partida histórica que uma criança de apenas 8 anos havia acabado de vencer de forma magistral contra um dos homens mais poderosos, arrogantes e influentes da cidade. O ar ainda estava carregado de eletricidade emocional, como se o próprio ambiente tivesse sido transformado pela demonstração extraordinária de inteligência e dignidade que todos haviam presenciado. Algumas pessoas permaneciam em silêncio contemplativo, processando o que tinham visto, enquanto outras não conseguiam conter sua admiração e falavam em voz baixa sobre a genialidade impressionante da menina. Dr. Henrique Medeiros havia se apresentado formal e respeitosamente a Maria José e Valentina, introduzindo-se não apenas como um empresário bem-sucedido e respeitado no mundo dos negócios, mas como alguém que havia dedicado conscientemente grande parte de sua vida adulta e considerável fortuna pessoal a identificar e nutrir cuidadosamente talentos excepcionais em crianças, independentemente completamente de sua origem social, econômica, racial ou familiar.
Aos 58 anos bem vividos e com uma carreira repleta de sucessos, ele era proprietário e fundador de uma das maiores e mais respeitadas empresas de tecnologia educacional do país, com reconhecimento internacional e parcerias com as melhores universidades do mundo. Mas sua verdadeira paixão pessoal, aquilo que realmente movia seu coração e dava sentido à sua existência, sempre havia sido descobrir metodicamente crianças superdotadas e oferecer generosamente a elas todas as oportunidades educacionais e de desenvolvimento que a sociedade frequentemente lhes negava sistematicamente por preconceito ignorante, limitações econômicas ou simplesmente falta de visão. Valentina, disse Dr. Henrique com uma sinceridade tocante e genuína, ajoelhando-se respeitosamente para ficar na altura exata da menina, como se ela fosse uma igual digna de todo o seu respeito e consideração mais profunda. Você possui um dom muito especial e genuinamente raro, que eu raramente tive o privilégio de testemunhar. Ao longo de 3 décadas, trabalhando diretamente com centenas de crianças excepcionalmente inteligentes de todo o país, eu nunca vi alguém da sua idade demonstrar esse nível impressionante de maestria estratégica, maturidade intelectual e sabedoria emocional. Sua voz carregava uma admiração genuína que transcendia qualquer interesse profissional ou comercial. Era o reconhecimento puro de alguém que dedicara sua vida a identificar genialidade e que sabia exatamente o que estava vendo diante de seus olhos experientes. Valentina olhou instintivamente para a mãe, que segurava sua mão pequena com uma força que transmitia simultaneamente proteção maternal incondicional e nervosismo compreensível diante da magnitude do que estava acontecendo. Maria José ainda não conseguia acreditar completamente no que estava se desenrolando diante de seus olhos, após longos anos sendo sistematicamente tratada como invisível, como uma pessoa de segunda classe, cuja opinião não importava para ninguém. Sua filha preciosa estava sendo reconhecida e respeitada por sua inteligência extraordinária, por um dos homens mais influentes e respeitados da cidade. Era como se um sonho impossível estivesse se tornando realidade diante de seus olhos, e ela temia que a qualquer momento pudesse acordar e descobrir que tudo não havia passado de uma ilusão cruel de sua mente cansada. "O que o senhor está querendo dizer exatamente?" perguntou Maria José, sua voz tremendo visivelmente entre esperança cautelosa e incredulidade defensiva, resultado natural e compreensível de uma vida inteira sendo repetidamente decepcionada por promessas vazias, falsas esperanças e pessoas que faziam ofertas generosas apenas para depois se retratar quando descobriam a verdadeira condição social da família. Estou dizendo com absoluta convicção e total certeza que Valentina possui potencial comprovado e mensurável para se tornar uma das mentes mais brilhantes, criativas e influentes de sua geração, respondeu Dr. Henrique com uma sinceridade e firmeza que eram impossíveis de questionar ou duvidar. Mas ela precisa urgentemente de oportunidades educacionais adequadas e especializadas, de um ambiente acadêmico estimulante que desafie constantemente seu desenvolvimento intelectual, de recursos educacionais de primeira linha e de mentores qualificados que permitam que seu talento extraordinário floresça completamente sem limitações. Roberto Silveira havia se afastado estrategicamente do grupo principal, mas permanecia próximo o suficiente para ouvir claramente toda a conversa que se desenrolava, cada palavra que era pronunciada. Seu orgulho ferido ainda doía intensamente como uma ferida aberta e infectada, pulsando com uma dor que ele nunca havia experimentado antes em toda sua vida privilegiada, mas algo profundo e fundamental dentro de sua alma estava passando por uma transformação psicológica e espiritual
que ele mesmo não compreendia completamente. Observar aquela criança extraordinária, sendo reconhecida e respeitada por sua inteligência genuína, estava forçando-o, dolorosamente, a repensar e questionar muitas de suas convicções mais arraigadas e fundamentais sobre superioridade racial, hierarquia social, valor humano e o verdadeiro significado de sucesso na vida. Era como se décadas de certezas absolutas estivessem sendo questionadas e demolidas por uma criança de 8 anos que havia demonstrado mais sabedoria e dignidade em uma única noite do que ele havia mostrado em toda a sua vida adulta. Tenho uma proposta concreta, detalhada e transformadora para vocês duas, continuou o Dr. Henrique. Sua voz, carregada de sinceridade absoluta e determinação inabalável, que fazia cada palavra soar como uma promessa sagrada. Meu instituto educacional possui um programa altamente especializado e reconhecido internacionalmente para crianças superdotadas que oferece educação de altíssima qualidade internacional com padrões acadêmicos equivalentes aos melhores colégios da Europa e Estados Unidos, desde o ensino fundamental até a universidade completa, incluindo pós-graduação, se necessário, completamente gratuito e sem qualquer custo financeiro para as famílias participantes. Os olhos de Maria José se encheram instantaneamente de lágrimas quentes que ela lutava heroicamente para controlar, tentando manter a compostura diante de uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdade. Era literalmente tudo o que ela sempre havia sonhado para sua filha amada. Todos os seus desejos mais profundos e secretos se materializando diante de seus olhos, mas ela nunca ousara esperar que fosse realmente possível em suas circunstâncias específicas de vida e limitações econômicas severas. Além da educação formal de primeira linha, prosseguiu o doutor Henrique com entusiasmo crescente, seus olhos brilhando com a paixão de alguém que realmente acreditava no poder transformador da educação. Oferecemos acompanhamento psicológico especializado e personalizado para crianças superdotadas, que frequentemente enfrentam desafios emocionais únicos, programas avançados de desenvolvimento social e emocional, acesso irrestrito a tecnologias educacionais de ponta, laboratórios equipados com os mais modernos instrumentos científicos, bibliotecas com acervos especializados, professores particulares altamente qualificados em áreas de interesse específico e absolutamente todas as oportunidades que uma mente brilhante merece e precisa para se desenvolver plenamente sem qualquer tipo de limitação. Ele fez uma pausa, deixando que a magnitude da oferta fosse completamente compreendida e processada pela família, antes de continuar com um sorriso paternal que irradiava bondade genuína e compaixão verdadeira. E tem ainda muito mais, disse Dr. Henrique, voltando-se diretamente para Maria José com um olhar que demonstrava respeito profundo por sua luta e sacrifício como mãe solteira. Minha empresa está sempre em busca ativa e constante de pessoas dedicadas, honestas, inteligentes e trabalhadoras para posições administrativas importantes e bem remuneradas em nosso escritório principal. Tenho absoluta certeza de que encontraríamos uma posição adequada e digna para você, compatível com suas habilidades e experiência, com um salário substancialmente melhor do que sua situação atual, benefícios completos incluindo plano de saúde, odontológico e vale-refeição, e excelentes possibilidades reais de crescimento profissional, baseado exclusivamente em mérito e competência. A generosidade da oferta era tão abrangente e transformadora que Maria José sentiu suas pernas fraquejarem. Era como se toda uma vida de luta, sacrifício e humilhação estivesse sendo recompensada de uma forma que ela nunca havia imaginado ser possível. Eu realmente não sei o que dizer, sussurrou Maria José,
as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto como rios de alívio, gratidão e incredulidade feliz. O senhor tem absoluta certeza do que está oferecendo? Nós realmente não temos dinheiro suficiente para pagar esse tipo de educação de qualidade, e eu não quero que minha filha seja tratada como caso de caridade. Não precisa pagar absolutamente nada, assegurou o Dr. Henrique com uma firmeza inabalável que dissipou qualquer dúvida. E isso definitivamente não é caridade. O talento extraordinário da Valentina é pagamento mais do que suficiente. É um investimento valioso e inteligente no futuro, não apenas dela e da sua família, mas de toda a sociedade, que certamente se beneficiará imensamente das contribuições que ela fará ao mundo ao longo de sua vida. Valentina, que havia permanecido quieta e observadora durante toda a conversa complexa entre os adultos, absorvendo cada palavra com sua mente aguçada, finalmente falou com sua voz clara e decidida. E eu vou poder continuar jogando xadrez e participando de competições oficiais? Doutor. Henrique sorriu como se tivesse encontrado um tesouro perdido há muito tempo, seus olhos se iluminando com entusiasmo genuíno. Não apenas jogar e competir regularmente, minha querida, mas vamos encontrar os melhores treinadores e grandes mestres internacionais para trabalhar pessoalmente. Com você, desenvolver seu estilo único e aprimorar suas habilidades já impressionantes. Participará de torneios nacionais e internacionais prestigiosos, representando nosso instituto e nosso país. Quem sabe um dia você não se torna campeã mundial e uma das maiores jogadoras da história do xadrez? O sorriso que se formou no rosto de Valentina era mais brilhante e radiante que todas as joias caras exibidas na festa, mais luminoso que o lustre de cristal que dominava o salão. Era o sorriso de uma criança que, pela primeira vez em sua jovem vida, podia vislumbrar claramente um futuro onde seu talento extraordinário seria valorizado, respeitado e desenvolvido ao máximo, onde ela poderia estudar, aprender e crescer sem as limitações cruéis e injustas impostas pela pobreza e pelo preconceito social. Roberto Silveira se aproximou lentamente do grupo, seus passos hesitantes e sua postura completamente diferente da arrogância suprema e da superioridade desdenhosa que havia demonstrado durante toda a noite. Seu rosto ainda carregava os sinais visíveis e inconfundíveis da humilhação recente, as marcas profundas de um ego ferido e de convicções abaladas. Mas havia algo fundamentalmente diferente em seus olhos. Uma mistura complexa e tocante de arrependimento genuíno, reconhecimento relutante mas sincero, e até mesmo uma forma de respeito involuntário que ele jamais havia sentido por alguém que considerava socialmente inferior. Desculpem me interromper, disse Roberto, sua voz muito mais humilde e quebrantada do que havia sido durante qualquer momento da noite, carregada de uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Eu queria falar seriamente com vocês sobre o que aconteceu aqui esta noite, sobre o que eu fiz e sobre o que aprendi. Maria José instintivamente puxou Valentina para mais perto de si, ainda profundamente desconfiada das intenções do homem que havia tentado humilhar sua filha de forma tão cruel e pública apenas algumas horas antes. Seus instintos maternais de proteção permaneciam em alerta máximo. Eu quero pedir desculpas profundas, sinceras e completamente humildes, continuou Roberto, olhando diretamente para Valentina com uma humildade que ninguém jamais havia visto dele, como se estivesse se dirigindo a alguém digno de todo o seu respeito. Eu me comportei de forma absolutamente terrível,
completamente inaceitável e profundamente vergonhosa esta noite. Fui preconceituoso, arrogante, cruel e totalmente injusto. Vocês não mereciam ser tratadas dessa forma terrível por mim ou por qualquer outra pessoa neste mundo. Valentina estudou cuidadosamente o rosto do homem por um longo momento carregado de significado, como se estivesse avaliando cientificamente a sinceridade de suas palavras e a genuinidade de seu arrependimento através de sua intuição aguçada de criança que aprendera a ler as pessoas pela necessidade de sobrevivência. Obrigada pelas desculpas, Sr. Roberto, respondeu ela finalmente, sua voz carregando uma maturidade que impressionava a todos. Todos nós cometemos erros na vida, alguns pequenos e outros grandes. O que realmente importa não é nunca errar, mas conseguir aprender com esses erros e se tornar uma pessoa melhor, mais sábia e mais compassiva. A sabedoria profunda e a maturidade emocional extraordinária nas palavras de uma criança de apenas 8 anos deixaram Roberto ainda mais constrangido e impressionado, mas também profundamente tocado por uma generosidade de espírito e uma capacidade de perdão que ele raramente havia encontrado em sua vida adulta, mesmo entre pessoas muito mais velhas e supostamente mais experientes. Se me permitem, disse Roberto, dirigindo-se respeitosamente a Dr. Henrique com uma deferência que contrastava dramaticamente com sua atitude habitual de superioridade, gostaria muito de contribuir financeiramente e de forma substancial e permanente para a educação da Valentina e para o programa de crianças superdotadas. Minha empresa pode estabelecer uma parceria permanente e duradoura com seu instituto. Talvez criar um fundo especial, dedicado especificamente a identificar e apoiar crianças talentosas em situação de vulnerabilidade social. Dr. Henrique ficou visivelmente surpreso com a oferta inesperada e extraordinariamente generosa, seus olhos se arregalando diante da magnitude da proposta. Isso seria extraordinariamente generoso de sua parte, Roberto. Uma contribuição dessa magnitude poderia transformar a vida de dezenas, talvez centenas de crianças talentosas. Não é generosidade, respondeu Roberto com uma honestidade brutal e tocante que surpreendeu a todos os presentes, inclusive ele mesmo. É justiça pura e simples, e talvez seja uma forma concreta e tangível de tentar compensar, pelo menos parcialmente, os erros terríveis que cometi esta noite e durante muitos anos da minha vida, quando tratei pessoas como vocês com desprezo e arrogância injustificáveis. Maria José olhou para esse homem que poucas horas antes havia tentado destruir psicologicamente sua família e agora estava oferecendo ajuda substancial e transformadora. Era difícil processar completamente a transformação radical que estava presenciando, mas ela podia ver sinceridade genuína em seus olhos pela primeira vez na noite, uma vulnerabilidade humana que tornava suas palavras críveis. Valentina, disse Roberto, se dirigindo diretamente à menina com um respeito e uma reverência, que contrastavam dramaticamente com sua atitude anterior de desdém e superioridade. Você me ensinou algo profundamente importante e transformador esta noite. Me ensinou que a verdadeira grandeza humana não vem do dinheiro acumulado, do poder exercido sobre outros ou do status social herdado, mas sim do caráter, da inteligência aplicada com sabedoria, da humildade diante do conhecimento e da dignidade pessoal que nenhuma circunstância externa pode destruir. Obrigado por essa lição transformadora que levarei comigo pelo resto da minha vida. Valentina estendeu sua pequena mão para Roberto em um gesto de perdão e reconciliação, que tocou profundamente o coração de todos os presentes. Obrigada por conseguir aprender e mudar, Sr. Roberto. Isso mostra que o senhor também é uma pessoa inteligente e que pode se tornar muito melhor do que era antes. Todos nós podemos crescer e nos tornar pessoas melhores.
O aperto de mão entre o milionário anteriormente arrogante e a menina superdotada simbolizou muito mais do que uma simples reconciliação pessoal entre dois indivíduos. Representou a quebra definitiva de barreiras sociais e raciais, o fim de preconceitos arraigados e o início de uma nova compreensão sobre o verdadeiro valor e potencial infinito das pessoas, independentemente de sua origem ou circunstâncias. 3 meses depois, a transformação havia sido completa e extraordinária. Valentina estava completamente integrada e prosperando no Instituto Educacional de Dr. Henrique, onde seu talento extraordinário florescia como uma planta rara que finalmente havia encontrado o solo perfeito e todos os nutrientes necessários para seu desenvolvimento pleno. Ela estudava com professores especializados e altamente qualificados, participava de torneios de xadrez nacionais e internacionais, onde já estava causando sensação no mundo enxadrístico, e desenvolvia habilidades em múltiplas áreas do conhecimento humano, com uma velocidade que impressionava até mesmo seus educadores mais experientes. Maria José trabalhava feliz e realizada no departamento administrativo da empresa de Dr. Henrique, ganhando 3 vezes mais do que recebia como faxineira, com plano de saúde completo, benefícios educacionais, que incluíam cursos de capacitação profissional e perspectivas reais de crescimento profissional baseado em mérito e competência. Pela primeira vez em sua vida, ela sentia que tinha estabilidade financeira e dignidade profissional. Roberto Silveira havia se tornado um dos maiores e mais comprometidos apoiadores do programa de crianças superdotadas, não apenas através de contribuições financeiras substanciais que já haviam beneficiado mais de 50 crianças talentosas, mas também através de envolvimento pessoal direto e genuíno. A lição que uma menina de 8 anos lhe havia ensinado numa noite transformadora havia mudado completamente sua perspectiva sobre vida, sucesso, valor humano e verdadeira superioridade. E Valentina? Ela continuava jogando xadrez com maestria crescente, estudando vorazmente, aprendendo constantemente e se desenvolvendo em todos os aspectos de sua personalidade extraordinária. Mas mais importante que qualquer vitória individual no tabuleiro ou reconhecimento acadêmico, ela havia provado de forma definitiva e irrefutável que talento, inteligência, dignidade e valor humano não têm cor de pele, classe social, origem familiar ou preço monetário. Ela havia demonstrado que uma criança com oportunidades adequadas pode não apenas mudar seu próprio destino, mas pode tocar profundamente o coração e transformar a mentalidade de todas as pessoas ao seu redor, criando ondas de mudança positiva que se espalham muito além de sua esfera pessoal. A menina que uma vez foi cruelmente subestimada e humilhada por causa da cor de sua pele e da profissão de sua mãe, estava agora no caminho seguro para se tornar tudo o que sempre teve potencial para ser, e muito mais. E tudo havia começado com 3 movimentos simples no tabuleiro que calaram para sempre a voz do preconceito, da arrogância e da ignorância, substituindo-as pela música doce da justiça, do reconhecimento e da esperança. Se essa história te tocou, respira fundo e pensa: quantas Valentinas existem por aí, invisíveis, subestimadas, esperando apenas uma chance para brilhar? Se você acredita que talento não tem cor, nem CEP, nem status social, então curta, compartilhe e se inscreva, porque toda vez que uma história como essa é contada, mais uma mente brilhante ganha voz. E talvez um dia o mundo aprenda que o verdadeiro checkmate não é no tabuleiro, é quando a inteligência vence o preconceito.